grupo, aos meus parceiros de mesa. Professor Evandro, agradecemos imensamente a sua fala, suas considerações tão importantes. Para dar prosseguimento agora, vamos ouvir o professor Rui. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. Queria estar presencialmente em Cuiabá, mais uma vez eu tive na semana acadêmica de 2017 aí, fui muito bem recebido. Então, eu agradeço o convite e agradeço a companhia dos colegas que eu não conhecia, a professora Evandra, a professora Valesca e os mediadores, a professora Rosângela e o professor Tiago. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e a gente dá início. Está todo mundo me escutando bem? Sim. Beleza. Sim, professor Rui. Eu creio que já está... A apresentação já está aparecendo na tela de vocês? Sim, já está aparecendo para nós. Beleza. Pode dar continuidade. Então, a gente está num evento é um evento múltiplo, né? Uma semana acadêmica, uma semana de psicologia, é o encontro do programa de pós, né? Da psicologia, e um encontro de avaliação psicológica. Eu sou um psicólogo experimental, e essa vai ser eu acho que vai ser a ênfase que eu vou dar nesse tema, né? Psicologia baseada em evidências, que eu acho que é tão importante, né? Eu vou começar já. Eu vou tentar ser breve para não tomar o tempo que já está planejado. Então, o que eu vou querer nessa minha fala breve aqui? Eu vou querer evidenciar a relevância do conhecimento e do treino também em psicologia experimental para a prática do psicólogo, de todo psicólogo, não só do psicólogo experimental, né? O método experimental ele é utilizado em praticamente todas as áreas da psicologia. Aí nessa minha fala eu vou passar por esses seguintes tópicos aqui. Eu vou falar da prática baseada em evidência, a gente vai cair no método experimental, que é a área com que eu trabalho, a gente vai falar sobre replicabilidade, os problemas que a gente tem. Eu vou fechar falando de boas práticas, né, que a gente pode ter, tanto profissional, quanto docente, quanto pesquisadores. E aí a gente fecha. O professor Evandro já trouxe, né, e eu creio que a professora Valesca vai trazer também, mas é sempre bom a gente falar o que é essa prática baseada em evidência que a gente tanto busca, né? Então, quando a gente fala de uma prática baseada em evidência, a gente está interessado nessa integração do conhecimento que ele é adquirido através de pesquisas empíricas, mas com critérios bem rigorosos, com métodos muito bem elaborados e esse controle de variáveis e uma boa análise de dados. Então, é pesquisa de qualidade, basicamente, né? Isso tem como resultado, né, e proposta proporcionar uma tomada de decisão que ela seja acertada, né? Então, visa uma tomada de decisão baseada na melhor evidência disponível para a prática profissional. Muitos trabalhos, muitas práticas, elas vão ter evidências empíricas, né? Infelizmente, nem toda evidência empírica ela é uma boa evidência para a gente levar em consideração para a nossa prática profissional e isso ser utilizado como na tomada de decisão. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, qual que é a melhor evidência disponível, levando em consideração o desenvolvimento da área em um dado momento histórico, né? Então, tendo por base esse conceito, a gente entende como a prática baseada em evidência, em todas as áreas, ela vai ser um processo contínuo, um processo nem sempre linear, e não vai ser um conjunto de verdades, tá? E aí, essa prática a gente tem que contextualizar. O professor Evandro fez isso, e porque a gente tem que contextualizar dentro da nossa área e fora também. A psicologia, enquanto a ciência, ela tem o dever ético de ter uma atuação baseada em evidência. A gente tem fatores muito fortes para isso, né? Então, se a gente vai oferecer um serviço, ele tem que ser um serviço que funcione, né? A gente tem que levar em consideração o tempo despendido, o investimento despendido, tanto por recursos públicos ou então numa prática privada em qualquer área da psicologia. O que a gente encontra é que a gente está num momento
de um negacionismo que a gente até então não estava vendo. A gente vive uma atmosfera muito negacionista, muito envolto em pseudociência e muito envolto em desinformação. A gente está no meio de uma pandemia, esse que é o assunto mais sério a ser tratado, creio que por quase todas as áreas, e a gente ainda vê, por exemplo, defesa de medicamentos ineficazes depois de mais de 1 ano e meio de pandemia, dentro de uma CPI, ou então até por profissionais da saúde, né? Então, isso é muito complicado, né? Quando a ideia não é, de modo nenhum, politizar, mas quando a gente vê quem é responsável por políticas públicas, e por políticas públicas, inclusive científicas, você está deixando isso de lado, é muito complicado. E esse panorama ele é muito mais generalizado, né? Então, a gente pode... Essa imagem aqui, eu tirei de um grupo de WhatsApp que eu participo, onde acontece muita fake news, então muita teoria conspiratória, e eu estou lá como observador. Então, eu acho que a maçonaria, ela é tida como uma das entidades, assim, causadoras do mal no mundo. Então, eu acho que essa imagem que ela sintetiza tudo. Deve estar pequeno na tela aí, eu vou ler isso aqui. A maçonaria está atingindo na sombra, saqueando o país, falindo a economia para se apossar de tudo. E falando em pátria grande, moeda única para escravizar os trabalhadores nas empresas públicas que foram construídas com verba pública, que é imposto do povo, estão sendo entregues aos maçons, a preço de casca de banana. Essa fake news é até bacana aqui, porque ela protege as empresas públicas, né? Então, acho que vai até serve nessa discussão de privatização dos Correios, de outras empresas, né? Mas é uma disseminação generalizada que a gente vê, acho que está todo mundo acostumado com isso, né? Tem um exemplo muito bom também, só a título de ilustração, de um deputado aí do Mato Grosso, que é o Nelson Barbudo. Eu só trouxe o Nelson Barbudo porque, enfim, é do Mato Grosso. Se a gente estivesse fazendo a palestra em outro estado, eu acho que eu teria escolhido outro exemplo, né? E quando é no nosso estado, eu acho que dói mais, eu acho que o exemplo fica mais válido, né? Eu não sei se vocês lembram desse vídeo aqui. Ele é bem rapidinho. Não sei se vocês estão escutando, mas ele tem 1 minuto só e ele é válido para argumentar. O federal Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, apresentou ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, aparentemente tem um remédio aqui, né? Projeto de pesquisa como mais uma ação no enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Iniciativas voltadas para a utilização de tecnologias na agricultura também pautaram a reunião. Nós trouxemos hoje algum projeto para ele e a equipe dele se propôs a analisar o projeto que poderá, num futuro breve, trazer a solução para alguns dos problemas de saúde do nosso país. O nosso ministro é realmente aquela pessoa que entende de ciência e tecnologia. Portanto, nós estamos trazendo material para que ele possa desenvolver. É interessante que essa fonte aqui é da própria conta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso também foi divulgado no próprio site do governo. É interessante também que eles dão uma corrigida, eles dão uma ajustada no discurso, né? Nós trouxemos hoje um projeto, né? Ele fala algum projeto. Só retornando, então, isso é um exemplo de como que essa atmosfera negacionista está participando de esferas importantes da sociedade e de pessoas que estão tomando decisões com recurso público. E aqui a gente está falando de tanto... A gente fala da maçonaria, a gente fala de crise global climática, a gente fala de remédios ineficazes, a gente fala de desmatamento. É muita desinformação. E isso está totalmente relacionado a esse assunto baseado em evidência, porque a gente, enquanto profissional, a gente tem essa responsabilidade, esse dever ético em função de que a gente tem que entregar um serviço que funcione, né? E aí, a gente pode voltar para a psicologia e pensar qual que é o efeito disso e desse contexto, né? E onde que a gente está. Tem algo dentro da psicologia que eu gosto de chamar de psicologia freestyle, né? Isso geralmente aparece em falas como, por exemplo, no meu consultório,
ou então eu me identifico. Então, algumas falas muito carregadas da importância da prática profissional como uma fonte de evidência segura. Tá? A prática profissional ela é importante, sim, obviamente, mas a gente não tem que tomar como uma evidência mais segura. Então, a prática profissional ela não é uma fonte de evidência mais segura. A gente, enquanto psicólogo, a gente sabe que a gente carrega uma série de vieses que a gente não tem consciência disso, né? A gente tem um realismo ingênuo, por exemplo, o fato da gente achar que as coisas acontecem do modo como elas percebem. E isso nem sempre é verdade. A gente tem uma heurística de disponibilidade, então a gente tende a prever acontecimentos com base na facilidade com que a gente consegue acessar processos e recursos e memórias e experiências, né? Então fica muito mais fácil fazer previsões com base na sua experiência clínica. E a gente tem uma série de outros viés, né? Viés de confirmação. O que acontece? Esse excesso de confiança na experiência, né, e de fontes que elas não são muito seguras, isso pode aumentar a popularidade de intervenções que elas não são científicas, ou são pseudocientíficas. E com isso, o resultado que a gente tem é um prejuízo na respeitabilidade da psicologia enquanto área. E isso é algo que tem que ser levado a sério, principalmente pelos profissionais que eles fazem um trabalho sério, né? Então, outro problema que a gente tem também é que as pesquisas elas estão num formato que os profissionais eles podem ter dificuldade de compreender. Então, eu acho que todo mundo tem uma formação muito boa a ponto de conseguir consumir um material científico de ponta, né? Mas eu acho que as pesquisas também elas têm que estar disponibilizadas em formato que ele seja mais acessível. Esses dias eu estava corrigindo um texto de uns alunos falando sobre alteração de percepção de tempo durante a pandemia. E eram alunas brilhantes, inteligentíssimas, escreviam muito bem, só que o texto ele tinha algumas inconsistências. Eu fui checar no artigo e eu vi que tinha uma certa dificuldade em entender a metodologia aplicada, nos modelos de regressão, e isso impactou no modo como a informação ela foi selecionada, como ela foi compreendida, como ela foi passada. Então, isso é um ponto também. Então, acho que o que fica disso é a gente parar para olhar qual que é de fato o peso da experiência profissional que tem, né? Ou então de fontes que elas são de pessoas, de confiança, e a gente ter esse desapego de preferências pessoais e de zonas de conforto, para a gente adotar uma psicologia de fato que ela é baseada em evidência. Quais são as evidências atuais que elas se mostram como as mais eficazes, né? E como que a gente faz isso? Uma resposta que ela é simplista, né, e acho que todo mundo aborda isso, é uma necessidade de um estudo continuado. Né? Uma coisa que a gente pensa logo depois disso é a gente entrar em cursos de especialização, cursos livres. De fato, a gente tem muito curso de especialização e curso livre que é muito bom, né? E que é só que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está na nossa prática profissional, independente de onde a gente está, quando a gente pensa em psicologia baseada em evidência, a gente tende a pensar mais em áreas clínicas, né? Mas a atuação com uma prática baseada em evidência, ela serve para qualquer campo da psicologia. E em qualquer campo que a gente vai trabalhar, a gente tem que tomar decisões. E essas decisões, elas aparecem corriqueiramente. Então, a gente tem que ser capaz de, a partir dos problemas da nossa realidade, a gente conseguir propor soluções, intervenções, com base na melhor evidência disponível. Então, a gente depender só de especialização é um pouco complicado, né? E o que eu estou propondo aqui, e o que eu acho que é central para uma prática baseada em evidência, é qual que é o contato, qual que é a intimidade que o profissional ele tem com o conhecimento lá na ponta. Então, conhecimento no nível mais complexo. Então, traduzindo isso, a gente sentar às vezes num banco de especialização, de um curso que às vezes se diz de atualização, mas às vezes pode ser introdutório, onde você pode ter um profissional muito bom, traduzindo o que há de ponta,
de modo muito didático e mastigado, não necessariamente vai fazer você um profissional melhor. Com certeza vai fazer o profissional que está dando o curso melhor, sim, mas o fato de você entrar em contato com esse pensamento analítico da literatura, no nível maior de complexidade, isso é uma coisa, é um processo, acho que pessoal. Então, eu acho que um caminho para alcançar uma prática baseada em evidência é você e você mesmo nas bases de dados, você, seu laptop e o Sci-Hub, já que as bases de dados, elas, na boa parte das vezes, elas são fechadas. Então, eu vou até abordar esse ponto no momento futuro, quando eu falo em boas práticas, mas eu acho que isso é um aspecto central quando a gente fala em desenvolver práticas baseadas em evidências, porque isso diz respeito à sua capacidade de buscar e consumir e colocar em prática esse conhecimento, né? Uma vez que se alcança isso, a gente é capaz de tomar decisões que elas são baseadas em evidências, né? E para essa tomada de decisão, o que acontece? A gente tem que converter essas necessidades de informação em perguntas respondíveis, né? Depois a gente vai mapear a melhor evidência possível. A partir disso, a gente avalia criticamente essa validade e utilidade das evidências e a gente aplica os resultados dessa avaliação para uma decisão prática. E a gente avalia o resultado. Isso é um ponto interessante também, que às vezes a gente não vê tanto na literatura baseada em evidência, né? A partir do momento que você faz uso do melhor conhecimento disponível, você aplica ele, toma uma decisão, como que você é capaz de avaliar esse resultado também? Eu acho que a gente fecha uma boa prática também. Quando a gente fala em mapear essas melhores evidências, quais evidências são essas, né? Isso, de certo modo, a gente está em contato com esse contexto de pandemia e com o desenvolvimento de vacinas, e a gente andou vendo bastante, né, esses tipos de evidências, né? Principalmente aquelas figuras onde você tinha aquele triângulo, onde está lá no topo aqueles estudos de revisão sistemática com meta-análise, seguido dos ensaios clínicos randomizados, duplo cego, né? Eu gosto dessa hierarquia aqui dos tipos de evidências que ela foi proposta pela Associação de Psicologia Canadense. O professor Evandro falou da importância desse surgimento, né, no Canadá, e essa associação ela montou uma força-tarefa para práticas baseadas em evidências em psicologia. E a hierarquia proposta pela associação é o seguinte: então, no ponto mais alto, a gente teria uma síntese de conhecimentos sistematicamente combinados com uma alta validade interna e externa. Então, conhecimento de síntese, a gente está falando dos estudos de revisão sistemática e com ou sem meta-análise, né? Quando a gente fala de estudos com uma alta validade interna, é que você tem uma maior possibilidade de estabelecer relações de causa e efeito, de causalidade, né? De melhor controle de algumas variáveis para você medir outras variáveis. E a validade interna diz respeito à generalização disso para um contexto além do setup e do contexto em que a pesquisa foi feita, né? Para você generalizar ela. Logo depois você teria estudo de pesquisa primária, que coletivamente tem alta validade interna e externa. Depois, estudos de pesquisa primários, que coletivamente têm uma validade interna e externa, mas com limitações, né? Depois disso vem consenso de especialistas com base em procedimentos formais e depois dados não publicados, opinião profissional, experiência prévia. Então, mais uma vez, chamando a atenção que essa task force aqui, ela coloca lá no último grau de hierarquia a experiência prévia e opinião do pessoal como na força da evidência, né? Ela está abaixo, por exemplo, desses estudos ou primários, então de síntese, que tem alta validade interna e externa. E quando a gente fala em validade interna e externa, a gente tinha isso na minha área, né, no método experimental. O método experimental é aquele que proporciona você ter estudos com alta validade interna, né? Então, você manipula variáveis e a partir da manipulação dessas variáveis, você vê o efeito isso em variáveis respostas, né? Então, esse método é muito robusto, tanto no sentido de controle de variáveis externas, quanto de estabelecimento de relações causais, né? Então, a adoção desse método e o consumo de pesquisa desse método, ele é muito benéfico para uma psicologia baseada em evidência, né?
Só fazendo um parênteses, né, psicólogos experimentais eles estão interessados em explorar questões por meio de uma formulação de hipóteses. A partir da formulação de hipóteses, você vai delinear experimentos e você vai testar esses experimentos. Você tem psicólogo experimental que trabalha tanto com humanos quanto com animais em diversas áreas do campo da psicologia, né? Eu trabalho com percepção, mas tem gente que trabalha com memória, com atenção, com tomada de decisão, com processos afetivos e emocionais, com processos, aspectos desenvolvimentais, questões sociais, né? E por aí vai, né? Algo que eu queria chamar a atenção é que a psicologia experimental ela não tem relevância teórica e acadêmica apenas. Quando a gente fala psicologia baseada em evidências, está muito ligado à prática, mas essa prática é uma prática respaldada no conhecimento consolidado de boa qualidade que a gente pode confiar. Então, a psicologia experimental ela não diz respeito só a disciplinas introdutórias, então a psicólogos que estão num bunker de um laboratório alheio ao mundo externo. Então, isso não acontece. E eu queria trazer um exemplo para mostrar a relevância das evidências de boa qualidade que vem da psicologia experimental. Então, como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que o maior problema que a gente, enquanto sociedade, que a gente está lidando, é a pandemia, né? Que ela está se arrastando por mais de 1 ano e meio. Então, um dos grandes problemas da pandemia é a gente trabalhar com estratégias que façam com que aumente a adesão das pessoas a comportamentos de distanciamento físico e social e também de mudança de atitude para tomar vacina. Então, uma vez que a gente já tem vacinas desenvolvidas mas isso ainda não tinha acontecido quando esse estudo foi publicado. Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem um estudo publicado na Nature Human Behavior, né, uma revista muito, muito boa. O título dela é o seguinte, né, então, usando ciência social e comportamental para dar apoio à resposta da pandemia de Covid-19. Então, o que aconteceu? Esses dois autores aqui, o Van Bavel e o Rob Wheeler, eles pensaram o seguinte, olha, a gente está no meio de uma pandemia. O pessoal da área da saúde, biomédicas, eles estão desenvolvendo vacina. Mas trabalhar com gente é complicado, né? E às vezes o povo não vai querer aderir às medidas de distanciamento e às vezes não vai querer tomar vacina. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos elencar quais são os temas mais relevantes que a gente acha que pode auxiliar, e esses temas foram os seguintes, né? Percepção de ameaça, liderança, interesses coletivos e individuais, estresse e coping, contexto social e comunicação científica. E a gente vai chamar especialistas do mundo inteiro, as pessoas referências que falam disso. Eles chamaram aqui esse número grande de autores, então são 42 autores nesse artigo. E é um artigo voltado, não é para a comunidade científica em si, mas para tomadores de decisão. Então, para quem está na Secretaria de Saúde, quem vai alocar verba, né? Então, é para esse tipo de pessoa. Esse artigo ele já foi publicado há 15 meses, e até semana passada, quando eu fui ver ele, no Google Scholar, ele tinha mais de 2.000 citações, 2.075 citações. Ou seja, a gente tem um artigo altamente relevante, com os principais pesquisadores da área, dando direcionamento para a resposta à pandemia de Covid-19, né? E o que eu chamo... Aí, o que eu fui fazer? Eu e meu grupo de pesquisa, a gente leu esse artigo, e eu resolvi trazer ele aqui, porque boa parte do conhecimento que está aqui, dos estudos, eles são de base experimental. E eu fui fazer um levantamento. Esse estudo ele tem 250 referências, eu entrei praticamente em todos os resumos. Então, 31% dos artigos aqui, eles são ou experimentais, ou então eles são quase experimentais, né, quando a gente não consegue aleatorizar a amostra, mas muito parecido, a análise é a mesma. Ou então são estudos de revisão com ou sem meta-análise de estudos experimentais. 31%. Isso é bastante, mas mesmo assim é um número
que ele está subestimado, porque tinha bastante artigo teórico, capítulo, que acabava utilizando esse conhecimento empírico experimental, e também tinha bastante artigo de outras áreas do conhecimento, né, da sociologia, antropologia, ou então matérias de jornal, de grandes jornais. Mas mesmo assim, a gente levando em consideração esse número, 31%, e isso ao longo de todo o artigo, eu dividi em quartis, não teve diferença, né? Porque ele vai sendo tratado em diferentes temáticas, ou seja, pelo menos de modo superficial, parece que todas as temáticas tratadas utilizam nessa mesma proporção a metodologia experimental. Então, é um conhecimento muito válido para o pior problema que a gente está enfrentando agora. Então, isso é muito interessante. E aqui no caso ilustrado, a gente está falando que é um conhecimento muito importante para guiar, direcionar políticas públicas na área da saúde, né? Mas parece que eu tô falando de um caso isolado. Mas se eu pegar, por exemplo, o caso o exemplo de qualquer um, às vezes qualquer um mesmo, eu, por exemplo, e eu for olhar o meu trabalho, eu tenho trabalhos que foram recentemente desenvolvidos ou estão sendo desenvolvidos, que eles têm eu não diria uma aplicação, mas ele tem uma conversa direta com contextos aplicados, tanto em áreas sociais, em protocolos de saúde, e até mesmo em áreas de design gráfico, cinema, animação. Então, a psicologia experimental, ela não está distante da realidade, da prática do psicólogo. Isso é algo importante. Então, por isso a importância de a gente entender esse modo de fazer pesquisa. Só que nem tudo são flores. Então, a gente tem um problema na área que é o que a gente chama de replicabilidade, que ficou conhecido como a crise da replicabilidade em psicologia experimental. Isso foi alguma coisa que estourou na virada do século, na virada do milênio, em que muitos estudos experimentais eles passaram por um processo de tentativa de replicação e boa parte deles não estavam replicando. Então, isso gerou uma crise interna muito grande na área, principalmente em estudos de psicologia experimental, psicologia experimental social. Algumas áreas, a replicabilidade ela é maior, né? Áreas mais básicas de psicologia cognitiva, mas quando a gente vai para processos de mais alto nível, isso é um pouco mais complicado. Então, isso gera uma desconfiança muito grande na área e em função da replicação desses estudos que, e muitas vezes, são estudos clássicos que aparecem no livro de texto, né? E a gente pode entender qual que é o contexto dessa crise de replicação na psicologia. A gente pode pensar que, hoje em dia, as revistas, principalmente as revistas de grife, elas querem publicar só a novidade. Isso, inclusive, é critério para o corpo editorial. E aí, soma-se ao fato de que pesquisadores eles precisam publicar com certa frequência, né? Então, a gente é cobrado isso... Professor Rui, desculpa te interromper, faltam 5 minutos, tá? Tá certo, tá certo. Então, os pesquisadores são cobrados por isso, e eles precisam fazer isso. E isso leva a todo um cenário de flexibilidade metodológica e estatística que aumenta a chance de falso positivo, né? Um grande exemplo disso são os estudos da Amy Cuddy, que ela até então era professora em Harvard, e ela fez aqueles estudos com poses de poder. Então, ela chegou a fazer um TED Talk, que foi um dos mais vistos no YouTube, em que as pesquisas dela falavam que, dependendo da pose, se você assumia poses de poder, isso proporcionava uma sensação relacionada a poder mesmo, e inclusive aumentava níveis de testosterona que podia te auxiliar, por exemplo, em entrevista de emprego e tal. E aí, uma das principais coautoras da Amy Cuddy, ela foi até as redes sociais para relatar isso, e isso gerou uma confusão no meio acadêmico, e teve artigos sendo retratados, enfim, uma grande confusão, mas a partir disso a gente consegue e passa a ver quais são, a partir desse exemplo aqui, o que acontece em estudos onde você não tem a replicabilidade. Então, você pode ter
o que a gente chama de p-hacking, né? Quando, a grosso modo, a pessoa fica forçando uma significância estatística, ou quando a gente fala de cherry picking data, né? Quando as pessoas ficam, de certo modo, escolhendo dado que vai corroborar a hipótese dela. Ou então, data fishing, quando você tem uma série de variáveis e respostas, e de modo aleatório, você aumenta a chance de você ter algo significativo. Né? E a gente tem uma série de motivos para isso acontecer. Então, uma coisa que eu queria deixar claro é que isso aqui acontece e a gente não está falando de pessoas necessariamente que elas são mau caráter ou fazem isso intencionalmente, né? Então, às vezes tem uma barreira, um limiar muito tênue para a gente ver o que de fato uma prática muito ruim, ou então se o pesquisador ele tinha um certo entusiasmo e ele proporcionou uma flexibilidade metodológica em função de questões específicas. Mas, enfim, isso acontece em função da construção da carreira, financiamento, conflito de interesse. Mas a gente pode fazer esse contraponto do contraponto. Então, eu falei que a psicologia experimental é muito legal, tá? Mas a gente tinha uma crise de replicabilidade, mas a gente tem respostas para isso. E uma delas é o Psychology Science Accelerator, que é uma proposta muito bacana, tem até o site. No site fala, então, é como se fosse um grande coletivo de pesquisadores espalhados no mundo inteiro que estão imbuídos em replicar estudos que eles são clássicos. Então, aqui você tem, né, a The Psychological Science Accelerator, é uma rede distribuída, global, de laboratórios de ciência psicológica, a gente tem mais de 500, com mais de 1.400 membros representando 71 países. E aí os artigos eles estão começando a sair. Então, isso é uma resposta dessa crise de replicabilidade. Além disso, mais um contraponto do contraponto, a gente pode falar que a replicação ela é difícil mesmo. Não é porque um estudo ele não é replicado que ele é de baixa qualidade ou que o efeito não está lá. Se a gente pensar nos grandes surveys desse pesquisador aqui, o John Krosnick, em Stanford, ele trabalha com a amostra de 10 mil participantes, né? E ele fez o trabalho de segmentar essas amostras em amostras menores, de 500 até 1.000 participantes. Ele via que o efeito geral na amostra grandona, ele não se replicava em metade das amostras menores. Então, não necessariamente quando um estudo não replica o resultado, quer dizer que o efeito não está lá, ou então que a pesquisa é ruim. E aí a gente tem mais um ponto também. Resultados não convergentes, eles não tiram crédito de trabalhos científicos, porque processos psicológicos, eles são complexos. Eu lembro muito bem de trabalhar, às vezes, no meu doutorado eu trabalhei com frequência espacial, variação de luminância no espaço. E a gente tinha, dependendo de como os dados eram analisados, os resultados eles eram totalmente diferentes e eles davam apoio a teorias diferentes. Então, a gente tem processos paralelos que a gente não dá conta dessa complexidade, né? E nisso, enfim, fazendo o contraponto do contraponto, a gente volta a falar de algumas boas práticas em psicologia, baseado em evidência. O que a gente pode falar para profissionais? Ir direto à fonte, mais uma vez. Ir direto à fonte, consumir o artigo na sua fonte, isso vai proporcionar o desenvolvimento de um raciocínio analítico que vai dar ao profissional uma capacidade de pensar os problemas de um modo complexo. Então, acho que psicologia baseada em evidência é nisso, é você, qual que é a capacidade que você tem com as melhores evidências que você tem na mão e você conseguir avaliar quais são essas evidências e você trabalhar os problemas de modo complexo, né? E para isso a gente tem que ter interesse em metodologia também. Outra coisa que é interessante é a gente criticar. O nosso sistema de avaliação por pares dos artigos, ele é falho, né? Enfim, no entanto, é o que a gente tem por agora. Então, é muito importante a gente criticar, enfim, sempre com carinho, né? Outra coisa importante é se conectar com pares, principalmente se eles são de áreas diferentes, ou então se eles pensam diferentes, né? Então, isso é interessante. Se a gente for pensar boas práticas para os colegas docentes, a gente pode pensar em fomentar esse aparecimento de crenças equivocadas, porque a partir disso, a gente pode fomentar a adoção de estratégias baseadas em evidências. E a gente pode pensar também
e fazer o que a gente está fazendo aqui agora, criar disciplinas, ou então cursos sobre práticas baseadas em evidência de psicologia, e até pensar em como que a gente pode trabalhar isso de modo universal no nosso currículo, que seria o mais indicado. Se a gente for pensar em pesquisadores, é muito importante a gente trabalhar com a noção de transparência em todas as etapas da pesquisa, né? Hoje a gente tem plataformas muito interessantes para isso, a gente tem o Open Science Framework, a gente pode colocar todos os dados lá, pipeline, código, estímulo, dado pré-analisado, enfim, é muito bom. Honestidade para relatar lacunas e pontos falhos do estudo, publicar resultado negativo é muito importante, a gente se aventurar em pré-registros de estudos, ou então em artigos pré-registrados, valorizar cada vez mais replicações e estudos de revisão, e se empenhar também em traduzir esses achados científicos para um cenário mais naturalista, próximo da prática profissional. Então, indicar qual que é a potencial relevância social, clínica, científica que isso possa vir a ter. E só para fechar aqui a minha fala, a minha formação científica em psicologia experimental, eu entendo que ela me fez um profissional melhor, justamente porque a gente está nessa barreira daquilo que é conhecido e daquilo que não é conhecido, e o fato de a gente ter uma postura ativa em sempre buscar o que a gente sabe no momento presente e olhar de modo crítico a metodologia empregada e olhar os fenômenos de modo complexo, que às vezes isso não aparece quando a gente está lendo livros introdutórios ou generalistas, em que parece que a gente tem um conhecimento muito bem acabado, a gente tem uma certeza que ela é aparentemente simples de entender, mas as coisas não são assim, né? Então, psicologia é uma coisa muito difícil, né? Então, eu acho que é melhor a sensação da incerteza trazidos pela borda do conhecimento, a gente ter noção daquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe, a gente tem muitas perguntas, do que essa certeza superficial, se a gente não vai atrás desse conhecimento de ponta, né? E tanto conhecimento quanto não conhecimento, eles são ambos muito complexos, né? Eu acho que o melhor jeito para lidar com ambos, o conhecimento e o não conhecimento, é ter a melhor evidência disponível. Eu vou deixar algumas referências aqui, e depois eu posso passar a apresentação para quem estava aqui, para o pessoal da comissão, para que possa ter acesso às referências. Eu agradeço o meu tempo de fala, me desculpe o tempo que eu ultrapassei, e eu deixo aqui o contato também do site do programa de pós, que eu estou vinculado, Ciência do Comportamento, meu e-mail, esse aqui é o site de divulgação científica, que meu grupo alimenta, e minha conta no Twitter, que é basicamente para divulgação científica. Muito obrigado. Deixa eu fechar aqui. Professor Rui, nós agradecemos imensamente a sua fala, as suas considerações, nos faz colocar sempre os pés, né, no chão em relação à ciência. Vamos ouvir agora, nós temos uma pergunta no YouTube, mas acho que deixamos para o final, né? Vamos ouvir agora a professora Valesca,